Será que realmente Lula é o pai dos pobres? Será que Lula realmente está preocupado com aqueles que estão na linha mais forte, mais presente da pobreza, do desalento, do desemprego? Nós temos que analisar o que está por trás dos bloqueios e cancelamentos do Bolsa Família de milhões de brasileiros que hoje ou estão no desemprego ou ainda pior, estão no desalento. Por que esse governo que se diz o governo do pai dos pobres retira recursos essenciais daqueles que não têm? É sobre isso que nós vamos falar. Porque a política social, ou o X da questão da política social do governo Lula, nós precisamos analisar com aquilo que a mídia não fala, nem muito menos a claque lulopetista. O X da questão da política ou da ausência de política social de Lula é o tema deste vídeo e deste quadro aqui do canal Falando de História. Pois, meus caros, antes a gente de fato começar o nosso vídeo, não tem como eu não deixar de pedir para que você deixe o seu like, a sua inscrição. É muito importante para que a gente possa, de fato, ampliar o leque reflexivo e trazer uma informação que seja independente da narrativa dessa imprensa que se curvou para o Lula, porque afinal de contas, o Lula ele serve o Deus do rentismo. Ele se vale dos mais pobres para ascender o poder e servir quem, né, está lá em cima. Então, se você gosta de um canal independente, que não tem medo de criticar quem quer que seja, que não aceita os desvios de Bolsonaro, muito menos os de Lula, aqui é o seu lugar. Aqui você tem voz e aqui a gente tem independência para falar o que tem que ser falado. Doa a quem doer. Então eu peço já de antemão o seu like, a sua inscrição se você não é inscrita ou inscrito ainda, e se você já está com a gente aqui, fazendo parte dessa comunidade imensa, grandiosa e maravilhosa dos nossos 15 mil inscritos, venha fazer parte da nossa história. E obrigado a você que já faz parte dela. Vamos juntos mostrar que a resistência tem que existir e tem que ser presente e forte. E juntos nós podemos mais. E juntos nós vamos poder desmascarar este governo que, assim como o anterior, é um governo que se assenta na mentira, na enganação, na ludibriação do trabalhador, do cidadão brasileiro. O governo Lula se diz um governo dos pobres. Lula se preocupa com a alimentação dos mais pobres, do combate à fome. Mas o que aconteceu? O que está acontecendo com esse governo que a todo instante cria novos mecanismos para não pagar o essencial para a sobrevivência de uma população que está desalentada, que não tem emprego, numa economia que nós efetivamente vemos estagnada? Meus caros, o ideal não era que todos nós vivêssemos de uma Bolsa Família ou de um auxílio emergencial. O ideal é que todos nós tivéssemos condições de pleno emprego. O melhor projeto social, o melhor programa social é o emprego para dar dignidade para as pessoas. E a maioria das pessoas que estão cadastradas nesses programas do governo federal, hoje humilhadas por este mesmo governo, elas querem sair desses programas, mas elas precisam daqueles poucos recursos para poder pagar as suas contas essenciais, para poder alimentar-se. E o governo federal está cortando
e cortando mesmo na carne do trabalhador o essencial, o pão nosso de cada dia. Os bloqueios feitos pelo governo Lula através do seu ministro Wellington Dias têm sido fracassados, porque eles têm visto e verificado mais uma vez que a maioria dos inscritos no antigo Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família, que não importa o nome, são realmente de uma massa necessitada, de uma massa que precisa daqueles recursos. Então, há uma devassa no CPF das pessoas através de uma ferramenta chamada Quinis. Há uma devassa na vida das pessoas com visitas às residências. Há toda forma de humilhação para aqueles que têm que estarem, né, indo frequentar um CRAS, o Centro de Referência de Ciência Social. As pessoas que estão ali, a maioria delas, elas não querem estar ali. Mas elas se veem obrigadas, porque elas não querem roubar e elas precisam de um amparo de um governo que, de vez de trazer um amparo, né, para essas pessoas, para que no futuro elas possam, de fato, sair desses programas e terem uma vida com dignidade, este governo ele cria toda forma de mecanismo para barrar, né, exatamente a distribuição de renda para essas pessoas. Mas não há esse controle todo, por exemplo, por parte dos poderosos. Afinal de contas, Lula se nega, por exemplo, a cobrar o imposto das grandes fortunas. E Lula foi muito generoso, por exemplo, com Lemon no caso das Americanas. Tudo bem que ali ia ter muito desemprego, né, e ter uma questão de desemprego em massa com relação às lojas americanas, é verdade. Por um lado tem essa questão, mas por outro, o Brasil pega o seu erário público e bota para que pague-se contas e distribua para o setor rentista. No caso, os bancos credores dos americanos. Para estes, não há questionamento do governo sobre os recursos que possam ir para salvar essas empresas, né, essa empresa especificamente, e tantos outros que efetivamente têm ali os seus refis da vida. Mas quando chega a vez para beneficiar o mínimo, para pelo menos fazer com que a pessoa possa sobreviver a toda espécie de controle e toda espécie de humilhação de quem é atendido por esses programas. No governo do pai dos pobres, os miseráveis pagam com duras penas a sua condição, o pecado de serem pobres. Há pessoas que estão desde abril sem receber nenhum valor, estão bloqueados. Há outras pessoas que receberam valor pela metade e que o X tal, porque a pessoa teve uma renda, abre aspas, por um determinado tempo no mercado de trabalho, depois perderam os seus empregos. Então, por isso, o governo entende que a pessoa melhorou a condição de vida dela. Não, ela não melhorou, ela está desempregada. Mas o governo acha que está tudo lindo, maravilhoso. E existe aquela coisa. Tu manda a mensagem para o CRAS, o infeliz que tem que estar lá precisando daquele recurso, e o CRAS ignora completamente a pessoa que está vitimizada, que está sofrendo as agrúrias, né, de não ter nenhum recurso. Tem pessoas que não têm nada para comer hoje. E o pai dos pobres está preocupado com isso? Não. O pai dos pobres, inclusive, diz que ele avalia como muito bom o seu governo. Como não conseguiram efetivamente retirar a maioria das pessoas bloqueadas dos seus programas, tentam criar toda forma de armadilha
para penalizar essas pessoas. Enquanto isto, as pessoas estão desesperadas, esperando um recurso que é emergencial. Se fosse feito isto durante o governo Bolsonaro, o que diria a base de oposição petista? Diriam que isto é um fascismo. E será que não estamos vendo um fenômeno de um fascismo tentando asfixiar uma base da sociedade brasileira que está sofrendo por falta de recursos? As pessoas sofrem por falta de recursos não só porque elas perdem tudo nas enxurradas, né, dos fenômenos climáticos, como agora aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E até um pouco tempo atrás, em São Paulo. As pessoas vivem dificuldades nesse país porque nós não temos uma economia que faça com que as pessoas gerem emprego e renda. E, portanto, não circula dinheiro. E, portanto, as pessoas sem dinheiro não conseguem nem mesmo subsistir. Mas o governo do pai dos pobres está tudo lindo e maravilhoso. Afinal de contas, o rentismo adora este governo e não tem como não adorar. Ele faz tudo pelo rentismo e engambela, engana aqueles a qual ele diz que serve, mas que no fundo esses é que servem a Lula. Servem como verdadeiros degraus para a manutenção do poder de um sujeito que não tem nada para dizer, que se elegeu dizendo que não sabia como gerar empregos. Portanto, meus caros, eu não tenho nenhuma surpresa com relação a isto. A política desastrosa da questão social de Lula é uma coisa que eu já previa, infelizmente. Mas eu não imaginava que ia ser tão incompetente no que tange deixar as pessoas sobreviver. Mas no que tange a tirar recursos daqueles que não têm, o governo Lula merece uma medalha de ouro. E o mundo deveria saber que na terra dos miseráveis, com os miseráveis, Lula não age como pai, ele age como um verdadeiro padrasto. Um padrasto carrasco. Então, talvez essa atitude não seja uma atitude de um Mandela de verdade. Aliás, Lula nunca foi nem presidente de verdade, quanto mais se comparar a este homem fantástico que a história da humanidade merece sempre registrar, que é a presença de Nelson Mandela. Ao contrário de Mandela, que foi preso, assim como Lula, Mandela foi preso injustamente e tinha uma causa para lutar. Lula foi preso injustamente em determinadas questões de direito de defesa e tudo mais. Mas ao contrário de Mandela, a gente sabe que no fundo, e o próprio Luiz Inácio sabe, que também não é inocente, assim como Mandela o era. Enfim, estas falácias nós vamos jogar aqui sim. E não adianta você, petista, ficar aí com o seu ródiozinho do bem. Guarde-o, guarde-o, porque aqui a gente não se cala para fascismo, seja de vermelho, que é o teu caso, lulopetista, ou verde-amarelo. Enfim, tristes tempos, ou lamentáveis tempos, são esses. E o X da questão de tudo isso que nós estamos falando é que no governo do pai dos pobres, o pobre é penalizado por ser pobre, não por um pai, mas por um carrasco que usa do pobre para agradar o rentismo. Esta é que é a realidade dos fatos.